E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Por quê? Porque isso chegou um certo momento que havia uma obrigatoriedade, né? Sim. Eu vi aqui, ele reforça bastante batismo no. Isso. É que virou uma discussão, né? Mas eu gostaria que, se pudesse explicar, aonde que virou essa exigência de falar em outras línguas como demonstração? Sim. Foi a partir da leitura que eles fizeram de Atos, né? Se você pega realmente os enchimentos do Espírito em Atos, Atos 2, Atos 10, Atos 19, há o sinal do falar em línguas ali, evidente como um sinal marcante desse enchimento, né? Então foi a partir dessa leitura de Atos que eles chegaram nessa conclusão. Muitos críticos do pentecostalismo falaram que vocês estão se baseando muito em Atos, é uma base frágil, porque vocês estão apenas focados em um livro. Essa é uma acusação injusta, porque se você pega os enchimentos do Espírito também no Antigo Testamento, eles são marcados por uma fala inspirada. Então, Números 11, 1 Samuel 10, 1 Samuel 19, a própria promessa de Joel capítulo 2, que o Espírito seria derramado sobre todo tipo de pessoa, e a primeira evidência que o profeta menciona é a profecia. Então tem uma ligação muito próxima na Bíblia entre profecia e falar em línguas, porque ambos são sinais de fala, que vem do Espírito, que não é produto da mente humana, não é produto da razão humana, e que esse impulso vem como um sinal desse enchimento do Espírito. Então tem muitos hebraístas, inclusive, que defendem, e hebraístas não pentecostais, que vão ler Números 11, por exemplo, que diz que os 70 anciãos receberam o Espírito que estava sobre Moisés, o Espírito Santo, e começaram a profetizar. Muitos hebraístas leem esse verbo profetizar como uma espécie de falar em línguas. Então, mesmo ali no Antigo Testamento, há essa ligação do enchimento do Espírito com a fala. E tem uma lógica. Qual a lógica? Quando a Bíblia diz a respeito, Jesus vai falar, né? E vocês vão receber o revestimento de poder que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. É muito lógico você pensar que o sinal desse enchimento é uma fala impulsionada pelo Espírito, porque o propósito desse enchimento é tornar você uma testemunha. E o que uma testemunha faz é falar. Legal. Então tem essa ligação. Muito bom, hein? Eu ia falar uma questão aqui, o Gutierrez comentando, o começo dessa crítica era uma crítica até hermenêutica, né, Gutierrez? Porque a nossa base, ela tem um envolvimento com a narrativa lucana. Isso. E isso é uma coisa interessante, é uma narrativa importante para os pentecostais. Desde o começo, a narrativa, a construção narrativa da escritura, João, também marca a teologia pentecostal, né? E era uma acusação injusta contra os pentecostais, né? Vocês se baseiam em narrativas para construir a sua doutrina, né? Como se isso fosse algo ilegítimo. O cristianismo sempre fez isso. Se você pega a doutrina da queda, por exemplo, é uma doutrina baseada numa narrativa. Né? Totalmente. Ali Gênesis capítulo 3, né? E se você pega a Bíblia, 65% a 70% da Bíblia são narrativas. Então, se eu falo, eu não posso construir doutrina sobre narrativas, eu estou dizendo, olha, só vou aproveitar... Tem que usar só provérbios. 25% da Bíblia. Construir provérbios. É um argumento totalmente maluco, assim, não tem lógica nenhuma. Gutierrez, você toma cuidado, porque nós temos um pregador indutivo do lado. E ele gosta muito de narrativa. Você já começou a defender. Eu quando vou pregar, eu falo assim, eu não sou pregador, eu sou um contador de história. O que era motivo de crítica hoje virou um luxo, né? Virou um luxo. Já ouvi essa frase por aí. Vamos redimir a narrativa novamente. Não, e pega Jesus, né? Jesus foi um grande contador de história. As parábolas ali. É engraçado isso, porque a grande marca de Jesus como um rabi, como um mestre, é o contar a história. Interessante, um livro até da cultura, esqueci o nome do autor, mas o nome do livro é Ele Nos Deu Histórias.
É um ato de Deus realmente ensinar-nos pelas narrativas. Sim. Interessante. E o pentecostalismo soube aproveitar isso muito bem, porque não só aproveita a narrativa de Atos, mas inclusive as narrativas do Antigo Testamento com uma identificação. Então, é muito comum você, numa igreja pentecostal, ouvir pregações sobre Elias, Eliseu, né, sobre os profetas de maneira geral. Então, alguém lê lá a história de Jeremias. E marca muitas pessoas. O público pentecostal se sente feliz, né? Eles vivem essas histórias. Sim. Né? O pentecostal, desde o começo, ele encara, pastor Marcos, essas histórias como possibilidade dele viver aquela história. É, sim. Né? Ele se enxerga no texto, né? Se enxerga no texto. Eu posso participar, eu posso viver essa história de novo. E sabe o que é maravilhoso? Até se a gente estivesse fazendo esse bate-papo aqui na década de 50, e eu dizer, vocês estão falando bobagem. Aí você pega, a partir da década de 60, a erudição teológica, especialmente hermeneutas, exegetas, chegar a essa conclusão. Ou a gente trabalha narrativa, ou a gente vai ter que desprezar a Bíblia, né? Então começou todo um trabalho de análise literária, de análise do discurso, de análise da narrativa histórica. Então você pega aí uma efervescência da chamada teologia bíblica, a partir da década de 70 especialmente, e hoje é um lugar comum de falar, não, a Bíblia é uma grande narrativa, né? A Bíblia é uma grande história. Então, assim, hoje ninguém se escandaliza. A erudição virou para esse lado. Virou para o nosso lado. Né? Incrivelmente, assim. As afirmações pentecostais hoje têm base acadêmica. É verdade.